Vamos para a pregação do Evangelho da Palavra de Deus, meditando aqui o livro de Malaquias, no capítulo 3, o qual os pastores brasileiros amam muito, só por causa de 3 versículos que eles têm usado, tem muitos milionários por causa desses capítulos, desses versículos, eles se manifestam muito e roubam das pessoas dinheiro, fazenda, né, carro, moto, por causa desses versículos. Somente 3 versículos no capítulo 3 de Malaquias. Mas vamos fazer a revolução e vamos pregar hoje em outros versículos no mesmo capítulo. Vamos começar do versículo 2 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Mas quem subsistirá o dia da sua vinda? E quem vamos lá. Mas quem subsistirá o dia da sua vinda? E quem subsistirá, de novo, quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. O versículo 3 diz: E assenta-se-á, afinando e purificando a prata e purificando os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas, né, em justiça e oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chega-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra aos feiticeiros e contra os adulteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Somente até aqui por enquanto, dá uma paradinha para nós dar uma meditada. O lugar está um pouco escuro aqui, por isso eu me embaraço um pouco em ler a mensagem de Deus. Mas vamos focar. Os pastores brasileiros dizem que gostam do livro de Malaquias, mas em igreja nenhuma, chamada igreja, ninguém vê eles usar esse aqui do versículo 3, capítulo 3, versículo 5. Por que eles não usam aqui? Porque aqui diz que eles são feiticeiros. Diz que eles são. Veja, olha, o versículo 5 diz, olha. Eu vou repetir para ver aqui, olha. O que diz? Tudo o que dizer aqui vai ser com os pastores hoje, porque eles estão comendo e bebendo desse capítulo, né? Então diz que vai contra aos feiticeiros, né?
vai contra os feiticeiros, contra os adulteros. E o que é feiticeiros e adultério? A feitiçaria é essa que eles fazem. Expulsar demônio, curar enfermo, se possível ressuscitar mortos, orar com mão na cabeça de pessoas. Isso é feitiçaria. Adultério, viu? Adultério é prostituição. Adultério e prostituição andam juntos. Por quê? O adultério é pessoas que pegam as coisas, mulheres, tendo a sua. Né? Prostituição, a mesma coisa, você deixar de casar para se prostituir. Não é? E o que é que os pastores estão fazendo hoje? A Bíblia disse que nós somos a igreja de Deus. A Bíblia diz que nós somos a esposa era a noiva do Cordeiro. Né? Já disse lá no que nós era a noiva do Cordeiro. Depois disse que hoje nós somos salvos pela graça. Somos uma esposa. Lá na lei, no livro de Hebreus, no capítulo 7, faz essa diferença entre a lei e a graça, entre a mulher, baseando por mulher. A prostituição no evangélico de Deus é você deixar de pregar os mandamentos de Jesus e pregar os mandamentos de Moisés. Então, Deus está dizendo aqui que vai contra a esses feiticeiros. Feiticeiros. Estão expulsando demônio. Estão curando enfermo. E prostituição. Cobrar dízimo. Pregar. Cobrar para pregar. Vender alguma coisa que se a pessoa comprar vai ser curado. Isso é feitiçaria. Quem comprar o feijão, quem comprar o martelo, quem comprar o lenço para ser curado ou para ser abençoado, está comprando feitiçaria na cabeça das pessoas. Se as pessoas botar um lenço orado pelo homem na cabeça e ficar bom da dor de cabeça, o homem está correto, feiticeiro. E Deus diz que vai contra ao feiticeiro, vai contra o adultério, vai contra aqueles que defraudem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. E ele faz isso. Eles não dão nada para a viúva, mas ele diz que a viúva deve ser dizimista e pega tudo que a viúva tem. E o versículo 6 diz mais: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Isso era uma certeza, uma alegria que o próprio Deus colocou na mente das 12 tribos. Né? Ele disse que não muda, que os caras não desistissem, que ele faria, ele cumpria com o que tinha prometido. Lá em Gênesis, né, capítulo 3, aí no versículo 15, né? Ele mandaria, ele se faria, mandaria alguém que pisaria na cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça dele
e que salvaria todo aquele povo de Israel que estavam em pecado, que era Jesus. Por isso ele alegrou aqui o povo, dizendo que porque o Senhor não muda, ou seja, porque o Senhor não sou mentiroso, não sou roubador, eu, Senhor, não sou prostituto, eu, Senhor, não sou ladrão, eu, Senhor, não falo em vão, eu, o Senhor, sou Deus poderoso, sou Deus amoroso, sou Deus Pai, sou Deus Criador, sou Deus perfeito. Em mim não há mentira, em mim não há roubo, em mim não há prostituição, em mim não há negação. Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, cumpro com as minhas promessas. Eu, o Senhor, estou com vocês. Eu, o Senhor, o salvarei. Eu, o Senhor, libertarei. Eu, o Senhor, os santificarei todos. Mas os pastores vê Deus como quem Deus começou uma obra e não terminou. A gente vê os pastores, os bispos e os apóstolos terminando obra que Deus começou e não terminou. Ou seja, Deus começou a batizar nas águas por João Batista. Finalizou em Jesus, entrando nas águas e cumprindo toda a justiça. Ele mesmo disse a João. João rejeita batizar Jesus nas águas. E Jesus diz, me batiza João, para que se cumpra toda a justiça. Mas os pastores acreditam que Jesus mentiu e que a justiça não foi cumprida e que eles precisam estar batizando pessoas domingos, dia de todos os dias, dentro de água, porque Jesus foi um mentiroso para os pastores. Jesus não cumpriu a justiça toda, Jesus cumpriu parte da justiça. Deixou outra parte para que os pastores cumpram, batizando em água, para que os bispos cumpram, batizando em água, porque os missionários cumpram, batizando em água, e assim eles levam multidões de pessoas enganadas enquanto ouve as palavras criminosas deles. Eles matam com as palavras que saem da boca deles para fora. As palavras que saem da boca para fora parece ser bênção, mas quando vai a direito, a bênção transforma-se em maldição. Porque eles não querem ser abençoados sem dinheiro. Eles não querem pregar de graça. Eles não querem mostrar o amor. Eles mostram guerra. Eles pregam tanto ódio que parte deles entraram em Brasília e quebraram tudo em Brasília, orando e pregando, segundo eles, o evangelho, enquanto os outros quebravam, parte deles estavam na rua fazendo orações para que aquele prejuízo desse certo. Crentes, pastores estão presos hoje porque deixaram-se levar pela mentira que pregam. 200 anos pregando mentira. 200 anos incriminando pessoas. 200 anos chamando pessoas de ladrão. 200 anos chamando pessoas de amaldiçoadas. 200 anos chamando pessoas de fio do diabo, levando pessoas ao lugar que eles criaram chamado inferno, se não contribuir com o bolso
conta bancária deles. E o curioso é que eles usam Malaquias no capítulo 3 e no versículo 8 para dar ensinamento de dar dízimo, de dar oferta. Como se Malaquias fosse um profeta da cruz para cá. Malaquias é um profeta antes do menino Jesus nascer. Quando o menino Jesus nasceu, não viu mais Malaquias. Malaquias não é uma profecia para chegar até hoje. A profecia de Malaquias, a fala de Malaquias está dentro da lei de Moisés. Por isso, eu quero compartilhar com vocês estes versículos também, para que vocês que já ouviram ou que vão ouvir esse vídeo não fiquem enganados, em dúvida. Veja, roubará o homem a Deus, no versículo 8, né? Uma pergunta aqui, né? O próprio Deus responde aqui, ó. Todavia, vós ou vocês me roubam. E dizeis, em que te roubamos? Está aqui Deus perguntando, vocês me roubam, vocês são ladrão? E ainda perguntam, em que te roubamos? E aqui Deus, parece Deus, né? Deus continuando aqui. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E no versículo 9, Deus pega mais pesado com aquele povo. Com maldição, sois amaldiçoados, porque me roubam, ou me roubas a mim, vocês, toda, não tem essa? Toda a nação. Nem tem esse aqui na toda e nem tem esse na nominação. Por quê? Israel é uma nação. O Brasil é uma nação. A China é uma nação. O Paraguai é uma nação. Cada país é uma nação. No tempo dessa fala, o curioso é que no tempo dessa fala, o Brasil ninguém sabia onde andava. O Brasil era escondido. Era um país que não tinha moradores gentil, moradores judeu, moradores gregos. Não tinha. O que tinha no Brasil era moradores, homens que moravam em mata, conhecidos como índios. Então, essa fala não falava com brasileiros. Se falasse com brasileiros, ia falar com os índios que viviam junto com animais, plantando para comer, trabalhando para comer. Então essa fala não fala com brasileiros, não fala com argentino, não fala com japonês, não fala com africano, não fala com português, não fala com paraguai. Essa fala é especificamente para aquele povo daquele tempo que morava neste lugar chamado Israel. E não atingia os estrangeiros que era alimentado no meio deles. Atingia só aqueles dizimistas
das 12 tribos. Esse que era ladrão, que roubavam a Deus. Mas hoje, a lei se cumpriu. Jesus cumpriu a lei. Jesus disse que ele é o fim da lei. E quando está no Rio Jordão, João batizando, Jesus aparece e diz, me batiza, João. João disse, eu não. Eu careço ser batizado por ti. E vem tu a mim? Ele diz, me batiza para que se cumpra toda a justiça. Mas não parece, né? Porque Jesus é batizado por João, ouve voz do céu que diz que este é meu filho amado, em que me comprazo, ou em quem me comprazo. O povo ouve a voz. É confirmado o batismo de Jesus. Então Jesus cumpriu a justiça, mas para o pastor não. Jesus se batizou e não cumpriu. Se cumpriu foi parte, porque ainda tem parte para o pastor me batizando. Tem 200 anos que os pastores vêm jogando pessoas dentro d'água para serem batizados em nome de Jesus. Quando Jesus disse que me batiza João para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, para que não há mais vida sem ser batizado. Todos os corpos estão sendo batizados ali no corpo de Jesus. Seja daquele tempo e seja do tempo vindouro como até hoje. E eles gostam muito desse outro aqui, ó. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, muita chuva. Muita chuva. Se os caras cumprir com a ordem certinha, dando dízimos no próximo ano, terá frutos com abundância. Se não cumprir, o fruto que plantar, vai entrar um devorador. E quem é o devorador que vai entrar lá? É o diabo? Como os pastores dizem que é o diabo? O devorador vai entrar para cortar mandioca. Vai entrar para cortar milho, cortar feijão, cortar os frutos da roça. É o diabo que vai entrar para fazer isso? Porque os pastores ensinam que o diabo vai entrar na geladeira, que o diabo vai entrar no carro, que o diabo vai entrar na casa, que o diabo vai entrar no menino, que o diabo vai matar a mulher, que o diabo vai derrubar a casa, se não contribuir com os pastores. Mas quem quiser saber direito quem é esse devorador, é só abrir no capítulo aí de Joel. Procurar Joel na Bíblia Sagrada, abre no capítulo de Joel aí. Versículo ali perto, eu acho que é o 1 ou é o 2, capítulo 1 ou capítulo 2 ali, o versículo 4 por aí. Logo perto ali, vocês vão
abrir o entendimento quem é o devorador, porque tem pessoas mesmo enganadas achando que o devorador é o diabo. Mesmo que nem lá em João 10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Os pastores enganam, diz que ali é o diabo, que é o ladrão. O diabo é o pastor, rapaz, que cobra dízimo. O ladrão ali é o pastor, o ladrão ali é o bispo, o ladrão ali é o apóstolo, o ladrão. É só observar. O ladrão é pregador que está pregando antes de Jesus. Sabe, ali no capítulo, logo no versículo 1 do capítulo 10, o 2 a 3 ali, por ali, vai seguindo ali que vai ver que o ladrão ali é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, é o missionário. Ali não é uma coisa invisível, não, é uma coisa que está na cara. Dizendo ao crente: traga dízimo, senão você é ladrão, traga dízimo, senão você é amaldiçoado, traga dízimo, senão o diabo vai estar em sua casa, traga dízimo, senão seu filho vai ser morto, traga dízimo, senão a sua mulher vai fazer tanta coisa que as pessoas ficam doidas e dão o que tem. Eles pedem carro, pedem casa, pedem moto, pedem tudo que a pessoa tiver. Não é diabo. O diabo é o próprio pastor. Ali não fala de diabo, ele fala de ladrão. Toda pregação que há mentira nela é roubo. As pessoas são enganadas para dar. E o curioso é que as pessoas não pesquisam, não vão às escrituras, não olham, deixa tudo de boa. Por isso que cristão milionário tem avião, tem iates no mar, tem barcos da melhor qualidade. Porque as pessoas não querem observar. E as pessoas estão fechando os bar para abrir igreja. Porque igreja, eles pegam o dinheiro sem vender nada. Os bares, as mercearias, têm que comprar para vender para ter um lucrinho de nada. As igrejas, o dinheiro entra livre. As pessoas são quem trabalha para aquele cidadão. E se não der, é amaldiçoado. Versículo 2 de Malaquias, capítulo 2, versículo 1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Né? Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui diz mais: enviarei a maldição, né, contra vocês. E amaldiçoarei as vossas bênçãos, as roças, o gado, os cavalos, né? E já as tenho amaldiçoados, porque vós, não pondes isso no coração. Essas falas agressivas, falas criminosas, são falas que atingem no coração dos israelitas. Por quê? Isso aqui parece ser Deus mesmo falando e dizendo: vocês estão amaldiçoados. Ou vou te amaldiçoar, e depois diz: não, vocês já estão amaldiçoados. Porque vocês não colocam essas coisas.
dá dízimo, dá ofertas, no coração. Você está amaldiçoado por isso. Como é que vai arrancar, tirar esses mandamentos daqui que são de israelita e colocar lá nos brasileiros? Então, Deus vinha dizendo essas palavras agressivas, essas palavras fortes, essas palavras amedrontosas aos israelitas, para que eles agissem, para que eles se fortalecessem, para que eles tivessem medo dessas palavras e pegasse o caminho dos mandamentos, que era 613 pontos. Mas Deus viu que com essas ameaças aos israelitas, não foi necessário, porque eles não mudaram nada. Porque eles levaram isso como brincadeira. E não era porque eles queriam, era porque eles não podiam carregar esse fardo. O fardo era muito pesado. É conhecido como 10 mandamentos, mas é 613 pontos que eles têm que cumprir. Jesus veio. Deus viu que não tinha nenhuma chance desses caras serem salvos e nem de salvar ninguém, que mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para fazer essa parte, salvar os israelitas, libertar do pecado, tirar eles da morte e levar eles para a vida, fazer com que eles sigam em frente com todos os seus orgulhos, com todas as suas naturezas mal, com todos os seus falsos caráteres, mas perdoado do pecado. O batismo de João era para o arrependimento do pecado. O batismo que Jesus batizou foi para destruir o pecado na carne, deixando as pessoas livres, sem pecado, sem medo, sem nenhuma maldição. As pessoas não são amaldiçoadas. As pessoas não são pecadoras. Porque tanto a maldição como o pecado era no espírito. Quem era pecador e quem era amaldiçoado era o espírito das pessoas. Se o espírito das pessoas tivesse livre do pecado e tivesse abençoado, e só a carne tivesse amaldiçoada, Jesus não viria. Porque não tem nenhum interesse se a carne está abençoada, está amaldiçoada, ela vai puxar o mesmo. Agora, o espírito das pessoas que permanece para sempre era quem estava carregando o fardo do pecado, era quem estava carregando o fardo da maldição. E Jesus, vendo essas coisas, morreu. Deu a vida, morte de cruz, levando em seu corpo a maldição e o pecado de todas as pessoas que eram pecadoras, deixando as pessoas livres, libertas, sem maldição, sem pecados. Mas as pessoas dizem, mas o padre, tu aprendeu isso aonde? Porque
procura dele é pouca para chegar até aí. Na Bíblia, que não precisa de nenhuma revelação para você que quer pregar a verdade. Olha o que diz que esses pastores sabidos, que diz que foram lá e fizeram seminário e fizeram teologia de prosperidade. Olha o que Jesus diz com eles. João 10, versículo 1 diz, olha, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. E daí? Os pastores fazem você olhar para o diabo. É você olhar para os demônios. Mas aqui fala com os pregadores. Certo? Não entrar pela porta, subir por outra parte, é você dizer agora na graça que dízimo é dinheiro. É você dizer agora na graça que tem que pagar 300, 30, 40, 100 para você pregar a palavra de Deus. Contando aí testemunho, vendendo alguma coisa, em nome de Jesus, isso é subir por outra parte. É esse que é o ladrão. Você dizer, vou cantar para Deus e ir para uma praça e chegar lá, meter a goela e cobrar dos seus irmãos, que é os que mais sofrem, ofertas e até dízimo. E ainda dinheiro, 50, 60 mil, fora das ofertas, fora dos dízimos. Isso é subir por outra parte. Não é o diabo. O diabo é destruído. O diabo não existe. Aí, não, mas o diabo existe, para tu tá blasfemando. Vamos de novo lá. Hebreus 2,14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz, visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O que é aniquilar? No meu conhecimento é destruir. É fazer o diabo deixar de existir. Isso não é mentira, porque se abrir no livro de Gênesis, capítulo 15, capítulo 3, versículo 15, a gente vê uma promessa de Deus que isso aconteceria. Ele morderia o calcanhar, mas o que vinha nascido da mulher esmagaria a cabeça dele, que significa destruir. Ninguém vive com a cabeça esmagada, não é? Mas vocês vivem com medo do diabo, dando tudo que tem, com medo do diabo, porque não conhece a verdade de Deus. E os pastores usam mais. O versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas perguntar, quem é o ladrão aqui, pastor? O diabo. Não é, pastor, o diabo.
O ladrão aqui é o bispo, é o apóstolo, é o missionário que estão pregando hoje no Brasil. É o pastor que está pregando hoje no Brasil. É esse o ladrão. É você que diz que é o diabo. Volta a pregar, ou comece a pregar que vocês nunca pregaram verdade. Começa a pregar a verdade, porque a Bíblia todinha de Gênesis Apocalipse rejeita. Eu quero mostrar no livro de Oséias 4:6, que diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mais uma vez está falando com o sacerdote, mas que Deus tenha misericórdia da vida de vocês, pastores, bispos e apóstolos, missionários, porque isso é uma tacada no joelho de vocês. Vocês não ensinam a verdade de Deus a ninguém. Vocês não pregam a verdade de Deus para ninguém. Porque tudo de vocês é dinheiro, tudo de vocês é oferta, tudo de vocês é carro, tudo de vocês é moto, tudo de vocês é diabo, tudo de vocês é demônio. E a palavra de Deus é negada porque vocês não têm a responsabilidade de mostrar para o povo. Não é vocês levar salvação para ninguém mais não. Jesus já levou. É vocês levar o conhecimento para que as pessoas saibam que já são salvas. Os viados, as prostitutas, os ladrões, os criminosos, os feiticeiros, os padres, os pastores, os médicos, os doutores, as enfermeiras, os cachaceiros, todos são uma pessoa só em Cristo Jesus. Todos são a mesma carne, todos são o mesmo espírito, todos são a mesma vida, todos estão em Cristo. A Bíblia diz que Romanos 8, Romanos capítulo 8. Portanto, bora lá, para que não fique dúvida aqui. Romanos 8. Portanto, agora, não é agora, hoje, 2023, é há 2000 anos atrás. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, estar em Cristo Jesus não é quando aceita Jesus como seu Salvador. Porque ninguém pôde fazer isso. Ninguém pôde aceitar Jesus como seu Salvador na lei de Moisés. Foi ele, foi esforço dele, foi ele que teve misericórdia e nos aceitou. Quem nos aceitou, pastores e bispos, foi ele. Nós não podemos fazer nada. Ele que fez tudo. Então, por que todos estão em Cristo Jesus? Porque não tem ninguém mais em Moisés. Jesus disse que destruiu a lei, destruiu o pecado, destruiu o diabo. Queira que não queira, seja você quem for, você está em Jesus Cristo. Você está em Cristo Jesus. Porque você não está mais de Moisés. A lei de Moisés acabou. Você pode ser a pior pessoa, você está na graça. Certo? O que é que a pessoa rouba, que a pessoa mata, que a pessoa se prostitui, que a pessoa... Porque são inocentes. E por que você, pastor, você, bispo, você, apóstolo, que diz que são salvos, não ensina essas verdades? Para que as pessoas não matem mais, para que as pessoas não roubem mais, para que as pessoas não se prostituam mais. Porque isso vocês estão fazendo. Vocês estão se prostituindo, vocês estão roubando, vocês estão mentindo, vocês estão adulterando. Porque ainda que vocês não façam isso, traindo a mulher de vocês,
Mas você faz isso traindo na igreja de Deus, traindo a palavra de Deus. Levando mentira para as pessoas é trair a Deus. É traição, é crime, é adultério. Isso é da palavra de Deus. Então, todos os pastores, todos os bispos, todos os apóstolos, todos os missionários, eles precisam pregar a verdade. Eles não precisam voltar a pregar a verdade. Eles nunca pregaram a verdade. Eles precisam pregar a verdade pela primeira vez e seguir até o final da vida deles. Porque eles vêm cobrando dízimo, vêm cobrando oferta, e este mandamento não é nem para Jesus. Jesus é da tribo de Judá. Já pensou Jesus saindo da tribo de Judá, construindo um templo e dizendo: trazei todos os dízimos a cada tesouro? Ele era predejado antes da hora. Ele era morto antes da hora. Porque Jesus, se quiser participar do grupo, ele tem que dar o dízimo aos filhos de Levi. Hebreu 7:5. Os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Quem é o povo? O povo é Jesus. Isso é de seus irmãos. Jesus, Paulo, que é da tribo de Benjamim, estão dentro desse povo que vai enviar dízimo para os filhos de Levi. Então, nenhum deles, nem Paulo, nem Jesus, pode construir um templo e dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Porque senão eles estão fora da lei. Eles estão correndo perigo de vida. Para hoje os pastores pegar esse ponto na Bíblia e aprisionar pessoas por 200 anos. As pessoas não abrem mente. As pessoas não leem as Escrituras. As pessoas não conhecem a verdade. Tem pessoas que já leu a Bíblia 16, 17, 18, até 20 vezes, a Bíblia toda, e vive humilhado aos pés desses pastores, que muitos deles nem começaram a ler ainda, só se tornaram pastor por amizade. E uma blasfema que ele diz na igreja é mais verdade do que a verdade que um que não é pastor diz. E com isso, eles prendem multidão à escravidão, ao roubo, à mentira, à ganância. Porque eles, com essas coisas que eu falei, eles conseguem se manterem vivos sem trabalharem, enquanto as pessoas estão trabalhando para segurar eles. Era só isso que eu queria pregar no livro de Malaquias, que todas as pessoas que têm as coisas desse vídeo, se entender essas mensagens, compartilhem o vídeo para alcançar outras pessoas. O nome do canal é Canal Leudo Nascimento. E é isso. Pode se inscrever. Tem 2 canais aí, Leudo Nascimento. Um é @Leudo Santo Nascimento e o outro é @Leudo Nascimento. Esse é o @Leudo Santo Nascimento. Vocês podem se inscrever tranquilamente, procurar os vídeos aí, e nós vamos crescendo na graça de Deus.